Este é o episódio número 163 do Até Tenho Missão. O convidado é o Duarte Coimbra, que realizou uma curta-metragem chamada Amor, Avenidas Novas, que vai apresentar a edição deste ano do Festival de Cannes e foi premiada no Indie Lisboa 2 dias antes de termos falado. É o segundo episódio seguido feito na Cerveteca e tem o Manuel Lourenço, ou Primeira-Dama, que é o protagonista do filme, a falar de vez em quando, de uma forma que talvez não se perceba muito bem, visto ele não ter tido direito a microfone. A conversa sofreu bastantes cortes e é possível que isso se note muito. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem deixar estrelas e críticas, e partilharem com aqueles que mais gostam, nem de se tornarem patrões no Patreon. E é isto. E pronto, estás a beber a tua primeira cerveja artesanal antes de ires para Cannes. Tu vais quando? Amanhã? Vou, não. Quarta, quinta, sexta, sábado? Sexta, ok. Se bem que o festival começa amanhã. O festival começa hoje, acho eu. Começa hoje? Já. Okay. Acho eu. Dia 8 é amanhã. Dia 8 é amanhã? É, não é? Sim, dia 8 é amanhã. Então é amanhã, sim. É terça. Começa na terça, sim. Já. Yeah. E tu só vais na sexta apresentar o teu filme de estreia como realizador de curtas-metragens, pelo menos calculo que tenhas realizado outras coisas antes, Sim, que não seja a tua primeira coisa. Da escola, mas nada, assim, nada serious. E aquilo também é da escola, ou não? É tipo o meu último, é o filme de Sim. graduation. Licenciatura. Mas tu, sei lá, daqui a uns anos, quando te esconder essas coisas, vais dizer que é a tua primeira curta-metragem. Ah, sim, eu digo que é a primeira curta-metragem. Ah, ok. Eu escondo as outras coisas, ninguém... São assim tão horríveis, ou tipo, não sabias o que estavas a fazer? Não, na verdade eu não acho que elas sejam horríveis, eu acho que elas são, tipo, foram feitas exercícios. Então são exercícios, mas eu acho que elas são bem importantes para este filme depois correr bem, acho eu. Sim. Obrigado. Desculpa. Obrigado. Mas Rui, elas são bem importantes? Acho que elas são bem importantes, tipo, como são exercícios, serviram para eu experimentar ideias que eu acho que neste filme funcionam melhor e que ainda podem ser apuradas. Isso é que é fixe ver neste filme. Quando eu vejo o filme, por exemplo, esta tarde, o filme passou na sessão dos premiados do Indie Lisboa. Eu estava a pensar, tipo, que coisas é que ainda não estão a funcionar totalmente como eu as idealizei. Porque, supostamente, a versão que eu vi foi... Tu ainda mudaste coisas na edição até ser exibida. Tu viste uma versão no Vimeo? Sim. Ah, então não. Não? Acho que viste uma versão final. Ok. Yeah. Não, mas tu tiveste a mudar as coisas tipo até à última da hora. Mesmo assim. Tipo, nós exportámos o filme 2 dias antes da estreia. Ok. Ou 3 dias antes da estreia. Mas porque? Pá, havia DCPs em que, pronto, o filme tem assim alguns efeitos, tipo, tem uns fumos, tipo, tem efeitos especiais. Então, exportávamos os DCPs, que é uma cena específica que tu não consegues ler um DCP no teu computador, só consegues ler nos projetores das salas. E, os efeitos falhavam, ou tipo, na cena final em que ela aparece e abre, tipo assim, aquele oráculo, aquela bola, tipo, a bola não abria totalmente, ficava tipo presa no... Tivemos que exportar várias versões do DCP até... mas era só isso, não estavas a mudar coisas na montagem? Não, eu tinha ouvido dizer que tinhas mudado coisas... Não, de todos. Mudámos porque houve erros técnicos das versões do DCP. Isso é na boa, estava só a pensar que estavas tipo a fechar. Não. Os pormenores, tipo, até ao fim. Não, ok. E o que é o Amor, Avenidas Novas, além de ser gamado de Zeca Afonso? E de não ser... Aquilo não conta como Avenidas Novas. Como? É o Almirante Reis, não conta como Avenidas Novas, sim. O Amor, Avenidas Novas, eu acho que o Manel Lourenço, Primeira-Dama, que é o protagonista, o ator principal do filme, o protagonista, ele uma vez falou... Disseste cantor principal do filme? Não, ator principal. Eu disse ator? Eu percebi cantor. Ok, é o ator principal. Ator, ele não é ator, ele é músico, mas é a personagem principal do filme. Ele disse uma cena bem fixe há uns tempos que
foi na entrevista do curto-circuito, acho eu, em que ele falou de, o filme do Duarte fala um bocadinho de uma falta de espaço. Eu acho que o filme pode ser tipo uma comédia romântica sobre a falta de espaço, acho que é assim uma frase super catchy que acho que tem bué a ver com o filme. Pode ser isso. Pode ser uma comédia romântica sobre a falta de espaço, mas que mete colchões e gelados e tudo mais à mistura. Não, mas o Zeca Afonso. O Zeca Afonso. Rio Largo de Profundos. Sim. Eu escolhi que o filme chamasse Maravilhas Novas porque, pronto, é assim um título meio referencial. Primeiro da música do Zeca, porque a música começa com aquela coisa a garrafa vazia do Manuel Maria, aquela história, e depois, pronto, rebenta e há a história da Praça de Londres a arder, etc. E eu pensei, tipo, esta música até tem muito a ver com o filme e como, pronto, no início do filme tens aquelas cartas dos pais e fala-se de um amor, assim, idílico, passado nos anos 70 ou 80 ou assim. E as Avenidas Novas nessa altura eram, assim, um sítio perfeito para criar uma família com os apartamentos incríveis, tipo uma nova Lisboa construída. Achei que fazia sentido. Já era mais anos 50, 60. Era mais, Sim, e depois, pronto, assim, como o filme também tem a ver um bocado, diz coisas sobre o próprio cinema, nas Avenidas Novas começou, tipo, o novo cinema português, com os verdes anos do Paulo Rocha, etc, por isso fazia sentido. Praça de Alvalade, não é? Exato. E eles reuniam-se ali no Vavá, os realizadores da altura, e então fazia sentido ter assim um título, não sei, eu achei que o título podia funcionar. Depois, pronto, uma homenagem ao Zeca, porque sim, não é? Porque eu gosto imenso do Zeca, então... E não se passa assim tão longe das Avenidas Novas, pois não é? Mas eu não sabia se Almirante Reis contava como Avenidas Novas, tal qual é que não, porque é uma coisa mais antiga. E não conta mesmo. Mas começam logo a seguir ao mesmo. Se calhar ainda conta, tipo, aquele trouxe quase em... O trouxe onde nós filmámos, não sei. Não, esse não, o trouxe em que vocês filmaram não. Mas se calhar podem ver com alguém por ter topografia da cidade. Podem ver cientificamente e falar. Mas é fixe porque tipo, eu achava que era uma pergunta que as pessoas me iam fazer e fizeram. Nos Q&As do Indra, Zeca Afonso, mas ninguém... Não, perguntavam tipo, mas o filme passa na Almirante Reis porque se chama Amor a Vidas Novas. Até houve uma das vezes que me perguntaram foi tipo, a avó do Manel que foi ver o filme e ela disse, eu vou fazer assim uma pergunta meio malandreca. O filme chama-se Amor a Vidas Novas. É mesmo das Avenidas Novas ou é Avenidas Novas, novos caminhos, novas estradas? Eu acabei por dizer, um bocadinho dos dois, não é? Por ser um bocadinho dos dois. Não, mas não perguntaram do Zeca Afonso? Não. Ninguém te pôs o Zeca Afonso? Eu acho que as pessoas topam, mas tipo, não perguntam. Não sei. Ou se calhar não topam, não sei. Não, mas topam porque há pessoas que vêm comentar tipo Praça de Londres a arder ou mandam essa dica. Então, Tu curtes o título? Acho que o título é fixe. Remeteu-me logo para isso, não é? A primeira cena que te lembrou foi tipo a música do Zeca. Ok. Foi tipo, Maravilhas Novas, eu conheço isto. Depois começaste a cantar na cabeça. É bem isso. E a ouvir aquela... Já estou a cantar, já viste? E tu vais levar agora o filme a Cannes e acabaste de ganhar um prémio no Indie tipo ontem. Anteontem? Foi sábado, sim. Hoje é segunda, sim. Eu não estou a dominar bem o tempo. Depois eu também estou com boa dificuldade. Tipo, as pessoas perguntam-me quando é que eu vou para Cannes e eu digo sempre, daqui a uma semana, e na verdade não é. Está quase e eu não tenho nada pronto. Mas, Não tens nada pronto? Fazer mala? Fiz a mala, Gostava tipo, de fazer umas t-shirts antes de falar. Com o quê? Com Amor a Vidas Novas? Não, com Linda Lágrimas. Acho que curtia de mandar um Linda Lágrima por dia. Ok, quantas é que tens agora? Tens só uma? Não, agora tenho 5, mas
já estão bué rafeiras para ir para cá, então acho que vou fazer Ok. mais. Mas então tu fizeste várias t-shirts do Menino da Lágrima? Yeah. Não, eu comprei vários t-shirts de Lágrima. Ah, ok. Porque estas são do Consul, são do Consul tipo. Sim. Pá, não sei se ia estar a falar isto, mas o Consul tipo. Decidiu. Acho que as pessoas do Pão Azul nunca vão ouvir isto, mas Pá, não vou. tipo, nós pedimos agora tipo. Nunca fiante, se quiseres eu pago. Não. Pá, eu mandei tipo uma mensagem para lá perguntar se eles ainda faziam o meu número porque. Pronto, eu sou assim meio gordinho. E eles disseram que não, porque o desenho tipo. Só fazem até o XL e o desenho é bem pequenino, então eu roubei-lhes o desenho tipo, meti aquilo no Photoshop. Isto é super ilegal, mas pronto. Acho que se eles ficarem chateados contigo, vão ser um bocado. Pois, já. Eu acho que até era fixe tipo, Má para onda. eles, tipo. Lá, a t-shirt vai tipo a cara. Yeah, tipo, eu sei o que isso é, já foi muito maior do que sou agora. Yeah. E portanto eu compreendo esse dilema. Yeah. E é uma coisa que existe e que é grande. Tipo. E acho que se alguém ficar chateado contigo, acho que é de uma má onda tremenda. Pá, e- yeah. Não sei, Yeah. tipo. Pá, podes fazer outro Menino da Lágrima, sei lá, mesmo com o Menino da Lágrima. Com tipo alguma cena referente ao filme, tipo, menino de lágrima a comer um gelado ou assim. Pá, ou o Manel a chorar. Exato. O Manel que na verdade é o maior menino da lágrima que eu conheço. Porquê o Menino da Lágrima? Ah, Cá que dizer que é o teu nome no Instagram. pois é. Sigam aí o menino da lágrima. Pá, que chunga. Pá, não sei. Tipo, eu curto bem do quadro, tenho o quadro. Não sei, é curto bem querido a chorar. Tipo, Isso é fixe, é isso que estás a dizer. não, é fixe. Gostas é só... de ver putos bem queridos a chorar, é isso. Acho Gostas de ver acho crianças a hilariante, sofrer, tipo, é poder isso. pensar numa t-shirt em que está tipo um miúdo bem querido a chorar. Então. Sabes alguma coisa sobre o Menino da Lágrima, sobre o Pá, quadro? sei, foste tipo, que há umas pesquisar, lendas bem estranhas, tipo, de todas as casas que têm o menino da lágrima, eventualmente arderão. Vai haver um incêndio em qualquer casa, em todas as casas que há onde há um menino da lágrima. Yeah. O que é uma cena bem estranha. Tipo, não é? Pá, acho que sim, eu acho que com o tempo. Como todas as lendas, há uma parte boa falsa disto, mas Não, a parte de verdade que é. Chegará uma altura da evolução do mundo em que estas casas já não estarão aqui. pois, exato. O que eu estava a perguntar é o que tu sabes sobre o quadro do Menino da Lágrima, o que é originalmente. Pá, muito pouco. Eu sei que não é português, é italiano. Ok? E para além desta lenda dos fogos, das casas que ardem, pá, não sei muito mais. Só acho a imagem incrível e por isso é que... Mas não te lembras como é que chegaste ao Menino da Lágrima? Pá, não! Eu lembro-me Tipo, alguém que, tinha? tipo... Não, nada disso? Não. Pá, na verdade, eu acho que cheguei ao Menino da Lágrima porque comprei bué t-shirts no Consul e achei tipo, pá, como uso agora estas t-shirts, vou mudar o meu nome do Instagram para o Menino da Lágrima. E acho que foi assim. Quando é que isso aconteceu? Pá, estava eu na Arroz, se calhar, no secundário. Yeah. António Rui. António Rui, yeah. O que é que foi? Tu andaste na Arroio? Não, as pessoas podem não saber o que é. Ah, Explicar. sim, Escola Artística António Arroio, yeah. Ok? Onde eu fiz tipo 3 anos de audiovisual, yeah. Fizeste 3 anos de quê? Audiovisual, cinema audiovisual, yeah. Mas isso é tipo em vez de. É tipo secundário? É tipo secundário, só que estás... É tipo secundário, só que é bué direcionado para cinema, ou assim. Yeah. Mas não é muito fixe, não sei. Não O aprendeste muito. cinema que aprendi lá, não, O que estás a aplicar em Cannes não vai. pá, acho que não vem de todo da Arroio. Vem da escola de cinema. Pá, não vem da escola de cinema, vem das pessoas com quem que eu encontrei na escola de cinema. E os filmes que vimos juntos, acho eu. Sim, uma resposta toda bonita. O que é que foram as pessoas. O que é que as pessoas te deram e que filmes é que tu viste com elas? Pá, vi muitos filmes, não podia estar aqui a nomeá-los todos. Claro que podes. Pá, mas as pessoas que eu encontrei foram as pessoas com quem eu fiz o filme, mas sei lá, todos os filmes, todos os realizadores que eu descobri na escola de cinema e que antes não conhecia, tipo, e pessoas e realizadores que são super importantes para o filme, tipo o Demi, por exemplo, pá, o Lubitsch, o Miguel Gomes, o João Nicolau, o Oliveira, o César Monteiro,
Isso são realizadores que eu só conheci tipo, por falar com pessoas na escola de cinema. E este filme passa na Cinemateca a seguir às aulas, bora ver. E acho que é isso. Tu vais bastante à Cinemateca. Encontramos lá. Já Acho que é vi tipo lá o umas momento, o momento em que nos vemos mais na vida. Oi, na Cinemateca. Sim. E o Miguel Gomes também às vezes está lá, já o viste lá. Agora ultimamente Ele tem aparecido bem vezes, é verdade. Eu vejo não deve ter nada ele para fazer. Estou a brincar. O João Pedro Rodrigues também às vezes aparece agora. Tipo, são os realizadores que sei lá, realizadores notáveis de Portugal que aparecem lá agora. Tipo, para ver filmes. Devem estar com falta de inspiração, então estão à Cinemateca para... Acho que não é preciso. Sim, eu estou. Espero que, sei lá, qualquer pessoa que seja um realizador e que tenha o mínimo tempo livre continue a ver filmes. Sim, Isso faz bem. E acho que a Cinemateca provavelmente foi tipo o sítio mais importante para a minha educação cinematográfica nos últimos anos. Claro. E é essa cena de os meus amigos dizerem tipo, olha, este filme é bué fixe, bora ver, tipo, este realizador fez isto e isto, trabalha isto e isto. Acho que é isso. E o que é que foste descobrir do Demi? Do Demi, o filme que eu mais vezes vi dele e que a equipa toda antes de fazer o filme viu e que foi o Guarda-Chuvas de Cherbourg. Acho que é o... Eu não vi todos, mas acho que até agora do que eu vi é o melhor filme dele. E depois... Teve aquelas... Teve no Ideal, com a recuperação. Como é que se... Restauro. Eu hoje estou... Eu não estou a pensar hoje. O Restauro, Tu foste ver? Sim, esse Restauro, sim. Eu fui ver os 2 filmes que estavam lá, também ainda não tinha visto o outro. As Madames de... Mademoiselle de Rochefort. Eu vi o Lola na Cinemateca há relativamente pouco tempo. Também vi. Se calhar na mesma sessão que tu. Sim, se calhar, é possível. Do Demi então é o... Eu acho que é de mim, eu não falo, eu falo muito mal francês. Eu falo muito mal francês, mas assumo que seja de mim. Só porque já ouvi pessoas dizer Jacques Demy. Ok. Parece-me... Que é o casal mais estranho do cinema. Ele é a Agnès Varda. Casal mais estranho de perfeito, eu acho. Porque eu adoro a Agnès Varda mesmo. Tipo, e acho que ela tornou-se numa figura super interessante para o cinema atual. Viste o... People's Places? Não vi o Faces Places. Faces Places, desculpa. Não vi. Mas ouvi dizer que é incrível. Eu já ouvi dizer tipo... Eu não vi. É bem do filme. Que é ela e o artista JR, não é? O JR. Do Demi era isso, do Lubitsch era o quê? Recentemente, há um ano, um ciclo grande do Lubitsch na Cinemateca. Foi aí que eu vi a maior parte dos Lubitsch. Se calhar o que eu curto mais é o To Be or Not To Be. Sim. Depois curto muito do Angel. Que eu vi dessa vez, sim. Tu também estavas lá? Provavelmente, as mesmas pessoas. E gosto muito do Angel e do Forbidden Paradise. É isso. Sim. Acho que eu vi o Forbidden Paradise, acho que sim. A Cinemateca tem sempre uns ciclos. É mais estranho. É mais estranho, mas é. Dentro das cenas e vi como é que se chama aquele filme? Que é já do final, tipo, ele já estava mesmo a morrer. Qualquer coisa Lullaby. Broken Lullaby. Não vi, não sei. Eu acho que é um dos últimos filmes dele e é mesmo incrível. Boa fixe. O meu preferido que eu vi pela primeira vez nesse ciclo foi Bluebeard's 12th Wife, com o Gary Cooper. Acho que era com o Gary Cooper. É um filme menor na filmografia dele, mas achei boa piada. Tipo, é dali que o Billy Wilder... Já não sei se aquilo é escrito pelo Billy Wilder. É possível. Tipo. Mas o Billy Wilder depois veio escrever para ele. Mas isso já é na fase para ser com o Gary Cooper, já é na fase americana do Lubitsch, não é? Sim. Eu acho que é o Gary Cooper. Como te disse, eu hoje não estou a melhor pessoa para referências e essas coisas. Mas esse filme, eu acho que não era escrito pelo Billy Wilder, mas tem montes de coisas a que o Wilder foi beber. Tipo, montes de maneiras de explorar mundos com piada que vem dali. E fiquei tipo, é daqui, foi aquilo que ele veio buscar. O Billy Wilder tem uma cena bem interessante que ele tem uma cena em que explica
aquele dá o nome de Lubitsch Touch, não sei se Sim. já sabes o que é isso. Sim. Que é bem sim. interessante, tipo, essa cena. Yeah. E tu percebes aí que o Billy Wilder vai buscar tipo, imensas cenas ao Lubitsch e que é tipo assim. Pronto, e depois é interessante ver como alguns realizadores tipo, que fazem comédia hoje em dia na América continuam a ir buscar tipo, ao Billy Wilder e eu próprio acho quem? também. Pá, não sei, tipo. Uma pessoa que eu acho que já veio a este podcast, será que já veio? Se não tem erro, Sim. o Walt Whitman. Whit Stillman. Whit Stillman, ok. Walt Whitman é um bocadinho Yeah, é um anterior. bocado anterior, yeah. Sim. Whit Stillman, sim, Yeah, sim, Whit claro. Stillman, yeah. Sim. E acho que será grande fã de... Yeah, era bom, mas já. Whit Stillman, yeah, exato. Sim, já veio, Yeah. sim. Quando Ele foi herói independente do Indie há 2 anos, o ano passado. Foi há 3 anos, 3 foi anos. em 2015. Foi Uau. logo no início. Ele é tipo dos primeiros 10 convidados do podcast. Acho Uau! eu. Yeah, eu curto bem, tipo, das Foi o cenas primeiro dele. episódio em inglês. Ok. Hã? Pronto. Há que dizer às pessoas que está Sim, tá Manuel aqui Lourenço, primeira dama, O intruso, pá. Nem tinha aberto a boca. que agora está a lançar-se na carreira de ator. Exato. Sério. Então, e Miguel Gomes também é uma referência grande. Pá, eu acho que é tipo a maior referência, acho eu. Yeah. Mas das curtas também, tu viste as curtas dele? Principalmente das curtas. Yeah. Quer dizer, eu também gosto muito das longas, mas acho que ele aí já está tipo, a fazer outras coisas que eu também acho igualmente interessantes, mas as curtas acho que há ali qualquer coisa mesmo E já foste comprado comparado, yeah. às curtas dele, por isso é que Yeah. estou a perguntar. Yeah, já fui. E é bem interessante porque eu pensava que não era assim, quer dizer, é interessante e um bocadinho triste porque eu pensava que estava mais escondido e afinal é bué visível que eu estou a roubar o Miguel Gomes a todos os segundos do filme. Mas só uma vez o conheceste? Não. Não. Quer dizer, tipo, eu tenho uma cópia assinada das Mil e Uma Noites, mas não Sim, o conheci, tipo, conheci-o enquanto celebridade famosa, pegando uma expressão de Rodrigo Nogueira. Mas também não sei se queria conhecer, na verdade. Pá. Tenho um bocado de medo dele. Tenho um bocado de medo dele. Pá, É aquela cena de tipo, quando tu curtes tanto uma pessoa, Yeah. não tem essa cena? Que é quando tu curtes tanto uma pessoa que depois conhecê-la pessoalmente ia tirar um bocado o mojo das expectativas que tu criaste em relação a conhecê-la. Tá bem? Essa é uma cena. Kill your idols. Tipo assim. Sim, acho que The Idol é ótimo. Yeah. Estás a referir Sonic Youth ou no geral? Em geral. Mas também pode ser Sonic Youth. Não, mas Killer Idols é uma expressão que vem... Coisa, mas é um dos primeiros EPs, acho eu, de Sonic Youth, Sonic chama-se Youth. Killer Idols. Ok. E é uma malha fixe. E Ok. Killer Idols, YR ponto, não Your Ok, Idols. yeah. Yeah, é uma malha fixe. Uma ideia ótima, Yeah. no geral. Yeah. Acho fixe, tipo. Não sei. Prefiro estar com os meus Pá, amigos. mas qualquer do dia, que... se calhar, tipo, imagina... Não, mas é diferente, tipo, imagina, tu gostas do trabalho de alguém e podes conhecer essa pessoa e falar com ela. Uhum. É diferente do que estás a pôr essa pessoa num pedestal e... Pá, Sim, eu não... Quer dizer, eu acho que se ele tipo vier ter comigo e... É possível, se ele começa a ver comparações, depois encosta-te à parede na Cinemateca Yeah. e diz: puto, Quem é que achas que és? puto, parou, adeus. Se bem que Estás isso tramado. até era interessante. O Era? Miguel Gomes dá-me um enxerto de porrada só por eu achar que podia, assim, Dias. podia copiá-lo. Mas tu chegaste à escola de cinema e abriu-se esse mundo. João Nicolau, já agora, já que Yeah. estamos a desfilar pelas referências que tu deste, Yeah. João Nicolau é o que para ti? É... Pá, também é um São as realizador... curtas? Pá, também, mas eu acho que também... Pá, são as curtas, sim. É o Rapaz, não sei se já Sim, viste sim. o Rapaz. E a canção do Amor e de Saúde. E, tipo, acho que essas curtas É são isso. mesmo as duas bué boas. Pronto, e é... Também Mas, são as olha, ele é longas. irmão da Mariana Ricardo. que escreve os filmes com o Miguel Com o Miguel Gomes Gomes, também. já. E com ele E também. com ele, mas as longas também, eu acho, tipo... Eu gosto muito da Espada e a Rosa, apesar de ser uma longa assim um bocado maltratada, eu acho. Acho que é um bocado injustiçada por toda a gente. Acho que o filme é muito fixe. E a última, o John From, também. Adoro aquilo. Pá, Mas, são... Para este filme, para o Amor e Avenidas Novas, foi mais o Rapaz e a Canção do Amor e Saúde. E fui ver o John From com o João Nagão.
Ok. que se sentiu muito, muito ligado ao filme, porque aquilo é o bairro que ele cresceu. Eu estudei em Telheiras também, por isso. E tinha uma namorada que vivia tipo naqueles prédios onde aquilo é filmado, por isso. Também tive assim uma ligação meio estranha com o filme. Mas o que é que o João Aragão achou? Ficou fascinado por essa parte, tipo, Ok. acho que gostou do filme, por causa disso. E acho que foi a única vez que eu vi ao cinema com o João, Ok. sozinho. Que filme improvável, tipo, para dois amigos irem ver. Já Ok. não sei porque Mas é foi, fixe. tipo, tínhamos estado, tínhamos estado à tarde juntos, e depois, bora. Bora ao cinema. Fomos. Fixe. Fico sempre contente quando ouço pessoas a dizer que foram ver o John From ao cinema. Ou que viram o John From. E depois no filme aparece tipo um miúdo que eu conheço desde que nasceu, que é tipo primo de uns amigos meus. Ok. Esse ponto É ator? miúdo. Não, ele aparece só no filme e fez Ok. só aquilo. E foi bem estranho, tipo, como é que ele está aqui? Ok. E já tive a oportunidade de lhe dizer, tipo, pá, que há uns tempos fui ao cinema, que há uns tempos já foi tipo quase 2 anos depois Yeah. do filme ter saído. Como é que isso aconteceu? E ele riu-se, tipo, tu foste ver isso? Estranho. Mas o que é que ele faz no filme? Como é que ele aparece lá? Pá, aparece naquela festa que há naquela casa ok. de Que ela Saldanha. fica toda tipo. E ele diz qualquer coisa tipo, não sei quem está todo bêbado, ou assim. Ok. Diz só isto. Tipo um cameo ridículo Sim. no John From. Sim, é isso. Tipo uma coisa mesmo mínima. Ok. Não, mas então tu vais para a escola de cinema porquê? Pá, porque... Porque passaste não sei quantos anos no António Rui, 3 Sim, anos, a primeiro fazer porque... cinema. Porquê? Primeiro- Mas porquê cinema? Pá, pergunta... Assim, ué, lata, não é? Mas... A ideia é mais tipo de que é que tu gostavas antes de começares a gostar dessas coisas. ok. Pá, eu acho que o cinema Não entrou... necessariamente tipo, eu nascia em Não. 1990 Não, de todos. Pá, e, eu andava num colégio... e demasiado tarde para... Eu andava num colégio em Telheiras, onde é filmado o John From. Sim. E lá conheci um professor de História que, tipo, criou um clube de cinema e, pá, e nós víamos filmes à hora do almoço e eu comecei a adorar aquilo. Pá, e vimos filmes que hoje em dia eu acho mesmo... Era o quê? Víamos... Pá, o primeiro filme que vimos foi o Modern Times do Chaplin, que eu ainda gosto hoje muito, mas depois vimos, tipo, o Hollywood Ending do Woody Allen, o Juno, do Jason Reitman, o Big Fish... Jason Reitman? Sim. Reitman, não é? Sim. Reitman, sim. Reitman, exato. Eu percebi Sam. Não, Jason. Sim. Depois foi o... Perdi. Pá, vimos uma filme da beira de um ataque de nervos, o Little Miss Sunshine, e vimos o Big Fish do Tim Burton. Assim, realizadores bué... Pá, que foram os primeiros realizadores que eu comecei a curtir, tipo o Woody Allen e o Hitchcock. Pronto, e... Pois. Eu também vi bué desses no secundário e não provavelmente no clube de cinema. O problema é que eu andava na faculdade quando a maior parte desses filmes Sim, mas eu vi o Modern Times, o Juno. Pá, Sim, eu andava na faculdade quando saiu o Modern Times. E nessa altura também, tipo, acho que me apaixonei pela primeira vez e, tipo, na casa da rapariga com quem eu namorava, pá, o pai dela tinha uma coleção insane de filmes do Woody Allen e do Hitchcock e assim, e eu de vez em quando pedia-lhe emprestado, roubava-lhe filmes e via, Acho que começou assim o cinema e depois, percebi que queria fazer isto e comecei a... e como tinha de estudar, estudei direcionado para isto. Até que fui para a escola de cinema e cá estamos. Não, mas era o quê? Que filmes é que tu ias buscar? Era só o Woody Allen e Hitchcock? O Woody Allen, o Hitchcock, sim, tipo, o primeiro Gostavas Fellini. de algum realizador que não tivesse abusado de mulheres? Sempre o Eduardo escreve cenas machistas nos filmes dele. Que cenas machistas é que há? É que é por causa Ok. daquela cena. Lembras dessa cena? Não. Houve uma cena em que lembras-te que tipo, demos um toque qualquer no texto, Ah, havia uma cena que era yeah. dúbia e havia uma pessoa que estava desconfortável. Claro Yeah. que não era, tipo, eu acabei por ficar Sim. do teu lado, mas pronto. Mas, isso foi É uma o piada. Mas overreact acho que, das pessoas. É assim Rodrigues no grande. acho que não... acho que, na verdade, eu sei que o Woody Allen tipo, é uma besta em relação a muitas coisas, mas, eu continuo a sentir-me bem ligado aos filmes dele e não consigo, Claro que sim, tipo... estou só a gozar contigo. Não, Mas É continua. como o César Monteiro, tipo. Eu acho que ele é mesmo... E o pior é que isso está bem escrito nos filmes, tipo, esse lado dele é perturbador. Sim. Mas eu acho que continuo a achar que aquilo em termos de cinema é mesmo
São só ideias incríveis. É. Não, mas além do Woody Allen e do Hitchcock. Pá, tipo Tim Burton desta vida, com o Eduardo Mons Tesoura, e coisas assim. Eu gostava bem dessas cenas. E, Johnny Depp, que batia tipo, nas mulheres, sim. O Eduardo deixou-me porrada. Não, mas é o Eduardo Mons Tesoura, para ti? Do Tim Burton? Pá, não, é o Big Fish, eu acho. O melhor filme dele é o Big Fish. Não achas? Qual é o melhor filme do Tim Burton, Rodrigo? Tim Burton é o Beetlejuice e o Ed Wood, olha que coisa. Pá, é o Ed Wood. Não, é o Ed Wood, é o Ed Wood. Não, Esquece. espera. E é o Marte Ataca. Os três, não, o Marte Ataca. É pá, o Marte Ataca é incrível. É o Pee-wee's Great Adventure. Pá. Que cena estranha. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer tipo, que Pee-wee's Great Adventure é o melhor filme do Tim Burton. É Great Adventure ou Big Adventure? Big Adventure, acho. Big Adventure, ok. Eu adoro o Pee-wee. Outro homem que abusava a empatia de mulheres. Não, o Paul Rubens foi preso 2 vezes. Uma vez porque estava num cinema pornográfico. Dar prazer a ele próprio. Sim. E outra mais puxada, que fizeram uma rusga à casa dele. Ele tinha elementos de erótica com menores. Como norte, Mas que supostamente eram coisas de arte que tu podes comprar em livrarias. Ok. Mas duvidáveis. Pois, não sei. Ok. Mas sim, o Paul Rubens tem isso, o Pee Wee Herman. Pá, eu acho que... Mas é o Ed Wood o melhor filme. É o Ed Wood e o Big Fish. Tu não curtes o Big Fish? Acho o Big Fish ok. Eu não tenho paciência nenhuma para o que ele está a fazer agora, mas... Sim, mas tipo, o Beetlejuice, não? Beetlejuice também, O Michael Keaton nessa altura era inacreditável. E o Batman é um dos melhores Batmans, eu acho. O Batman do Tim Burton. O meu favorito é o segundo, é o Batman Returns. Com o Danny DeVito a fazer Pinguim, o Christopher Walken. Mas também do Tim Burton. Sim, ele fez 2. O primeiro é qual? Qual é o primeiro? É o do Joker. O primeiro é do Joker, E o Jack segundo Nicholson é a fazer o Joker do e Kim Pinguim, Basinger. Eu gosto mais do Pinguim também. O segundo é o do Danny DeVito a fazer Pinguim, que é com incrível, e a Michelle Pfeiffer que é a Catwoman. Sim. Esse filme está cheio de tipo memes lá, tipo, é bem estranho. Cheio de quê? Memes, tipo, tem memes, exato. É assim que se diz? Memes? Sim. Pá, eu digo memes. Não, mas tipo, a expressão é mimo. Sim. Estou só a dizer porque as pessoas podem não saber. as pessoas podem não saber e eu também descobri isto muito recentemente. Eu achava que era memes porque lia memes. Pois é, aquilo em português é memes. Sim. Também descobri mais há 2 anos. Pá, eu descobri se calhar há menos tempo. É dizer que uma pessoa assim toda, tipo, não é memes, é mimos. Tipo, assim, uma pessoa assim Foi o que eu acabei de fazer, mas eu estou... Sim, está bem. Há que dizer que ninguém vai ouvir o que tu estás a dizer, porque há que dizer, é lindo. Está aqui outra pessoa que é a estrela do filme que vai a Cannes e que se calhar as pessoas não vão ouvir muito alto e isso é fixe. Temos tipo a responder a uma pessoa que não... que como se não existisse aqui. Às vezes esqueço que está a acontecer. Sim, não precisas justificar porque ninguém te está a ouvir. Já falei demasiado neste podcast. Mas o Big Fish... Pá, Big Fish. Ainda continuo a curtir bem do filme, acho. Já não vejo há bué tempo. Pois, porque já não vejo há bué tempo. Mas Então é Tim Burton? Pá, e depois curtia bué de... Eu era bué e eu acho que no Amor a Avenidas Novas ainda há isso, tipo... Pá, eu sou bué viciada em comédias românticas britânicas. Tudo o que britânicas, Richard Curtis... Exatamente, tudo o que é Notting Hill, Amor Acontece... Eu adoro que alguém menciona Richard Curtis e tu vais logo para Notting Hill, Amor Acontece. Que não são Não. Ok. Normalmente, primeiro que se menciona o Quatro Casamentos de Funeral. Que eu nunca vi até ao fim. Há que dizer. Por isso se calhar não sou assim tão expert, mas Porque... Vi esse filme no cinema, provavelmente tu ainda não tinhas nascido, literalmente. Pá, provavelmente. O filme é para aí de 90 e... O filme é para aí de 94. 4 só 5, Por isso ainda não tinha nascido. Mas o Amor Acontece e o Notting Hill, acho eu. Eu odeio o Amor Acontece. A sério? É o meu filme preferido. Não, o meu filme preferido é o School of Rock. Ok, já sou mais a favor. Ok. O meu filme preferido de sempre é o School of Rock. Tipo, é o filme que eu sei de cor. Tipo, de trás para a frente. És fã do Jack Black? Pá, sou o maior fã do Jack Black. Até agora que ele só faz filmes tipo da merda.
Mostra-me o teu falsete ao Jack Black. Epá, não. Não cantas uma? Não cantas uma do School of Rock? Não. Pá, School of Rock e Tenacious D, Pick of Destiny, já viste? Sim. Que é o filme. Pronto. Sim. Só Pá. por Tenacious D. Pá, incrível. Incrível. Yeah, mas todo o Jack Black, até nas viagens de Gulliver e esses filmes que ele faz agora, tipo Goosebumps. Goosebumps é fixe. E eu adorei. Eu vou defender o Goosebumps. O Goosebumps é surpreendentemente fixe. A sério, pá, eu Sim. não curti nada do filme, mas acho que Goosebumps é por causa do Jack surpreendentemente Black. fixe. E eu adorei o. Pá, apesar de ser uma O grande Jack merda Black do com o filme. sarote todo... Yeah. Eu adorei o último Viagem ao Centro da Terra com o The Rock, Ok. que também mete Jack Black, pá, e eu acho Sou aquilo fã bué do The Rock, chunga. nada Não, acho contra. aquilo bué chunga, tipo... Há um tipo de blockbusters que eu curto, tipo... Eu acho que o último Avengers, já viste o último Avengers? O Infinity O War. Infinity War. Pá, acho que é um filme incrível mesmo. Tipo, mesmo em termos de cinema, não tipo, só Sim. para um público. Acho que aquilo Só para tem um ideias público mesmo. que é quase toda a gente do mundo. Exato. Sim. Não, mas só para um Público de nicho público que de é- nicho que Que é que é- dos filmes mais, sim, do com maior mais filme. espectadores Yeah. e rentáveis de sempre. Mas Sim. eu acho que o filme não está só a fazer uma série de um blockbuster que tem de fazer, que é tipo entreter-te e ficas ali 2 horas e não pensas na tua vida e na merda que a tua vida é. E tipo, acho que o filme está a fazer cenas bué fixes, mesmo em termos de cinema. Pá, e também adorei o filme do Spielberg, o Ready Player One, acho que é mesmo. Acho que foi os melhores filmes que eu vi este ano. O Infinity cinema. War e o Ready Player One. Yeah. Viste o Ready Player One? Sim. Pá, eu acho o filme. É mesmo. Eu do Ready Player One não sou fã. de Ok. todo. Mas do O Infinity War. Mais ou menos. Eu continuo a achar que gostava que houvesse consequências. E acho que as consequências que existem naquele filme, tu saberes que. Digamos, vamos dizer isto de uma maneira sem estragar o filme para quem não viu. Metade daquelas consequências, se calhar, vão ser Tipo, apagadas, inúteis. Yeah. inúteis no filme seguinte. Isso é o que me preocupa e tipo, eu acho que se isso acontecer vou ficar um bocadinho chateado. Não, isso porque claramente vai acontecer. Pois, pô. claramente vai acontecer, mas eu acho que aquela sensação de eu sair, tipo, eu fui ver ao IMAX, tipo, eu paguei. Eu também vi 10 no IMAX euros e vi o para ver Ready Player aquilo. One também no IMAX. Yeah, e é mesmo aquela sensação que tu sais dali, sentes-te mesmo tipo, pá, eu estou a ser enganado à grande por estes gajos. E, tipo, Não, mas mesmo assim é uma coisa que, em defesa deles, tu não estás bem à espera que o filme acabe sim, ali. pá, é incrível. E pá, e o Thanos, pronto, epá, eu já ia dizer se falas do filme, não posso. Mas pronto, Thanos. pá, o plano final do Josh Thanos. Brolin foi casado com a Diane Lane e acusações de violência doméstica existiram. Epá, meu Deus. Eu não quero nada falar sobre isso. Está sempre tipo, a entrar numa conversa do podcast. Mas é verdade, ele pá. Eu não sei quem é A Diane Lane? Dan Lane. Diane Lane é uma grande atriz americana. O que é que ela fez? Há um filme bué da fixe. O que é? Little Romance. É de um francês. É em França, não é de um francês. Ok. Pá, não estou mesmo a ver Dan Que é Lane. mega fixe esse filme, que ela é muito miúda. A Diane Lane. Como é que eu não me estou a lembrar dos filmes óbvios dela? Me vai à cabeça só o Little Romance. Pá, eu posso pesquisar. Pesquisa aí, Diane Lane, de certeza que já viste 1000 coisas com ela. Diane Lane era para aparecer no Gremlins, mas não apareceu. Ok. Era para... Pá, porque é que só me vem à cabeça 2 papéis muito atípicos da Diane Lane? Que é isso e o Ladies and Gentlemen Sobre o Sol da Toscana e os Marginais. The Fabulous Times, que é um filme incrível sobre uma banda punk. Com a Diane Lane e a Laura Dern. Ah, ok. Já sabes quem é a Diane Lane? Pá, yeah. Vês? Então, do filme do Coppola, do Rumble Fish. Sim. Yeah. Eu acho que o Rumblefish é os Marginais. As marginais, yeah. Tipo, yeah. Sim. Ou Vidas Sem Rumo em Pronto. brasileiro. Yeah. É isso, pronto. A Diane Lane. Josh Brolin foi casado com ela e Uau, supostamente batia-lhe. ok. O Josh Brolin. O filho do James Brolin. Sim. Enteado da Barbara Streisand. A sério? Sim. Uau, O pai dele é casado com a Barbara Streisand. uau. Que é divertido isso. Yeah. Mas Infinity War, pá, eu acho que aquilo... Um amigo meu teve a melhor descrição de sempre do filme.
Ele foi ver no dia em que o filme estreou, Sim. porque ele é bem mais fã de Marvel Sim. do que eu. E ele disse, pá, isto é tipo se o Bellatar fizesse um filme da Marvel. Aquele final é tipo se o Bellatar, tipo, Ok. no hope at all, Sim. não há esperança no mundo. Tipo. Sim. Eu acho que é isso o filme, acho que é mesmo bué arriscado. Não é arriscado porque eu também tenho bué essa sensação que eles vão foder toda esta ideia a seguir. Pá, não sei se disse mais nada. Sim, nunca ninguém tinha dito um palavrão aqui. Epá, nem aqui neste sítio onde nós estamos, Exato. físico, Pá, e como neste podcast. Nunca ninguém tinha dito um tenho boa palavrão ideia e que é a eles vão primeira tipo, vez. lixar aquilo tudo, mas eu acho que é bem corajoso o que eles estão a fazer com o filme, mesmo. Yeah. E por isso é que eu curti bem. Pronto, eu sou mais cínico do que tu e acho que É uma estratégia. tenho esse medo. Sim. Não, eu tenho a certeza Sim. de que metade daquilo É reversível. é reversível. Agora eu espero que partes não sejam. Isto é tão. Tipo, estranho falar de Não, e acho que com as coisas que já estamos a dizer já entram no Yeah. campo de. spoiler. Yeah. Acho que sim, mas se não entrares em específicos, em coisas se não específicas, dissermos- as pessoas não ficam chateadas, Yeah. espero eu. Não interessa. Mas então não és fã da Marvel e curtiste esses? É isso que estás a dizer? Ou... Não, eu tipo, pá, eu não tenho. Eu acho que os meus filmes preferidos da Marvel são os Guardians of the Galaxy, Sim? de longe mesmo. Só que, por exemplo, eu acho que quando tu pegas nesse humor dos Guardians of the Galaxy, tem tipo cheio de pop culture references e assim, e pões numa cena. Pá, eu testei o último Spider-Man, achei mesmo uma seca descomunal, porque aquilo é mesmo. Cada meio segundo há uma piada e eu não estou preparado para aquilo porque estava à espera de. Pronto, e lá está, é um filme de high school e tudo bem, e isso é desculpável, mas eu não. Tem um ganda mau. E tem um vilão, pronto, aceitável. É o Michael Keaton, portanto é melhor do que o vilão que está escrito. Yeah. Sou Tu grande fã curtes do muito, Michael curtes muito do Michael Keaton, já estou a perceber. e acho que ele é fixe aí. Então tu curtes muito do Birdman, do Não, Inharito. não, é que é exatamente. Isto é Arctic Monkeys, é isso que estão a dizer. Pá, isto é I bet that you look good on the dance floor. Por acaso foi Foi uma uma música que canção? eu. Versão Yeah. soul. Versão. Não, mais tipo. Não, isto era boa tipo. Era É tipo Jack White, tipo. Agora, Jack Isto é White, tipo este é o nome. 2005, não é? Pai. Tinhas o quê? Que idade? Tinha 9 anos. Ok. Eu acho que eu vi Arctic Monkeys pá, em 2005 ou 2006 no Paradise Garage. Ei, uau. A tocar este disco. Yeah. Sim? O Era primeiro? o primeiro disco Yeah. deles, sim. Uau. Eu ouvi falar bué desse. O gig que eu tipo, gostava. Que eu não era. Quer dizer, não era vivo. Se não eras vivo. E que gostava mais de ter visto foi Nirvana no. Coisa de Cascais, como é que se chama? Dramático. O vilão Dramático, dramático dos gajos. Tu viste? Foste ver Nirvana? Dramático? Não, achas? Ok. Isso é tipo 92, 93, 91, 92, 93. Não és assim tão velho como nós estamos a jogar. Sim, Ser rudes e a dizer que és velho. Tinhas que idade? 5, 6 anos, 7 anos, por aí. Yeah. Eu Mas nasci em esse- 1986, esse mas é no concerto fim. Deve ter sido incrível. Gostava bem de conhecer alguém que tenha estado lá. Vou falar. Acho que não deve ser muito difícil conhecer as pessoas que estiveram lá. Pois, Eu conheço pessoas que estiveram lá, agora não me estou a lembrar, mas sei que ok, conheço sim. pessoas. Eu nunca fui muito de Nirvana, portanto. Ok, yeah. Acho que é só por uma cena tipo. Acho que o Kurt Cobain Ver é o fixe. Kurt Cobain tipo, ao vivo. Tipo. Era só essa cena. Tipo, curtia bem de ter visto esse concerto. Tipo, dizer às pessoas que viste uma pessoa Yeah. que depois morreu e não sei o quê. É só para poderes armar-te em Armar tem. Normalmente bom, yeah. Agora ias a Cannes e dizes, epá, malta, Yeah, I saw Kurt Cobain. eu estou aqui com o meu filme, mas eu vi o Kurt Cobain. Yeah, pá, isto não é nada especial para mim, pá. Então, mas estávamos a falar de filmes que tu curtes e a Marvel, tu curtes o Guardians of the Galaxy. O que é que tu curtes mais, além dessas coisas todas Pá. às quais comparam o teu filme e às quais e que tinhas na cabeça quando estavas a fazer o teu filme? Do que é que eu gosto mais na vida, assim, super. Sim, e além das comédias românticas inglesas, não é só o Richard Curtis, acho que há de haver mais. Sim, há ali. Pá, vai-me dizendo coisas e daí. Agora estou assim com uma mega. Comédias românticas é só inglesas? É só o Richard Curtis? Não, man, tipo, Bridget Jones. Ok. Menos o último é terrível. Não Aquele vi. agora com. Pá, yeah. Aquela vale a pena. com Com o gajo do Patrick Anatomy of Dempsey. Grey. Yeah. Mas eu acho que eu queria bué ser. Pronto, tu viste o humor acontece apesar de não curtires.
Eu acho que o Amor Acontece horrível. A sério? Acho que é tremendamente mal escrito. Acho que um dos grandes talentos do Richard Curtis é que ele sabe escrever bem coisas e acho que aquilo não está acabado em termos de escrita. Ok. Há boas coisas que são tão despachadas. Eu adoro isso, acho bué aquilo. Eu queria bué... despachou no ponto de não fazer sentido. Continua. Quando era miúdo, queria bué fazer também uma comédia romântica com bué personagens. Okay, tipo que em Portugal é o equivalente ao Assim Assim, do Sérgio Graciano. Pronto. Mas já, estás a ver tipo a personagem do miúdo no Amor Acontece que aprende a tocar bateria. Filho do Liam Neeson. Do filho do Liam Neeson. Eu queria bué ser esse puto, tipo, queria bué aprender a tocar bateria para no último concerto. Tipo a miúdo cantar o All I Want for Christmas Is You e a miúda apontava a mim, estás a ver? Isso é muito triste porque não é a personagem do Liam Neeson aí, é viúvo. A viúva, já. A mulher dele acabou de morrer no início do filme. Sim, mas uns anos depois a mulher do Liam Neeson morreu. Sério? Sim. Uau. Ixi. A mulher do Liam Neeson é uma... Era a Natasha Richardson, acho eu. Ok. Que é a mãe de Lindsay Lohan no Parent Trap. Das Lindsay Lohan. Pronto. Vamos falar em Parent Trap, é? Bora. E de Nancy Myers. Pá, eu acho... Pronto, as outras... Olha, Nancy Myers, olha aí está outra pessoa. Continua, desculpa. Pá, Nancy Myers para mim e Parent Trap e All Women Want, apesar de ser um título... What Women Want. What Women Want, apesar de ser um título e um filme bué machista. Viu What Women Want nas Amoreiras, no ano 2000. Ok. Vai ver um remake. Vai! Com, eu acho que é... Não acredito. O Max... Quase certeza que é o Max Greenfield de New Girl e a Taraji P. Henson. É a Taraji que ouve os homens. É o contrário, é What Men Want. É assim, coisa do género. Tá bem. Pronto. E Something's Gotta Give do Jack Nicholson e da Diane Keaton. Eu acho que estamos a falar de pessoas que escreviam bem e escreviam mal. Eu acho que a Nancy Myers nunca escreveu um segundo rascunho de alguma coisa na vida. Isso é verdade. Os filmes dela foram sempre... São sempre as primeiras ideias, Parece que, pá, ela puxava um bocadinho dos diálogos e não sei o quê. Mas eu curto bem, eu acho aquilo bem fascinante. Curto bem coisas dela e curto bem, há uma cena que é tipo, eu acho que eram os pais dela que eram tipo decoradores. E então tu vês as casas, os filmes são realizados por ela, não aquela antes que escrevia filmes que o marido realizava, o ex-marido. Já não lembro do nome dele. Tu vês os cenários em que aquelas pessoas vivem, são sempre tipo, cozinhas mais incríveis. Incríveis, pá. As casas, tipo a casa da Meryl Streep no It's Complicated. Era isso que eu estava a pensar, It's Complicated. E o sítio onde ela trabalha assim numa croissanteria super fancy. É exatamente isso que estava na minha cabeça. Acho aquilo tudo, pá, e o Parent Trap é tipo assim, na cena, tipo, eu acho que é um marco da minha infância. Sério? E continuo a ver boas vezes o Parent Trap, tipo assim uma vez por ano, no mínimo. Estás a falar sério? Yeah. É o Dennis Quaid, não é o pai? É. O Parent Trap. Yeah. Aquele início de filme delas lá no acampamento, eu acho aquilo tão incrível, aquela primeira meia hora, eu acho delicioso, tipo a montagem, tudo incrível. Depois Lindsay Lohan tem Mean Girls também. Incrível também. Mean Girls é incrível, sim, todos concordamos. Então tu curtes Nancy Myers. Nora Ephron, não? Nora Ephron, ela escreveu um filme com o Nancy Myers, ou não? Não. A Nora Ephron é um dos grandes nomes das comédias românticas, que tem um remake do Shop Around the Corner do Lubitsch que se chama You've Got Mail. Tom Hanks e Meg Ryan. Ok. Pero Nora Ephron escreveu o... Co-escreveu o When Harry Met Sally. Exatamente, que é tipo... Supostamente, eu estive a ver um essay no YouTube a explicar como aquilo era a melhor comédia romântica, sabes, do Lessons from a Screenplay, aquele canal de YouTube. Não. Pronto, há um canal de YouTube que se chama Lessons from a Screenplay, que é tipo, pronto, um gajo a explicar, a desconstruir argumentos e assim, e o gajo a explicar porque é que aquele filme era a melhor comédia romântica de sempre. Sim. Porque partia da ideia de que os homens e as mulheres não podem ser amigos, sim. Exatamente. As coisas todas que é meio treta, mas sim. Sim, na boa. Sim. Mas o filme é do Rob Reiner e é co-escrito por ele e pela Nora Ephron. Mas a Nora Ephron fez que filmes? Relembra-me. Ela realiza filmes como... para já, a Nora Ephron era casada, ela já morreu, mas era casada com o Nick Pileggi, que é o gajo que escreveu o Goodfellas.
A sério? Yeah. Casal improvável, então. E ela tem um filme com o Steve Martin e o Rick Moranis que é o Steve Martin que faz Henry Hill em Witness Protection. Que é um filme que eu nunca consegui acabar de ver. Eu sou dos meus fãs de Steve Martin que há. E o sotaque que ele faz de italiano naquele filme é impossível. Eu nunca consegui acabar de ver aquele filme. Achei tenebroso. Mas ela tem os clássicos dela, tipo Sleepless in Seattle, também é Tom Hanks e Meg Ryan. Yeah. E Rosie O'Donnell, que ele é pai solteiro, acho que viúvo também, e combina com ela pela rádio irem ao topo do Empire State Building, que é o que acontece no Unfair to Remember, que é um filme com o Cary Grant, que eles veem muito. Combinam ir lá. Pronto, conhecem-se através da rádio. Já não sei, são coisas dos anos 90 que as pessoas... falavam pela rádio e You've Got tipo, Mail é sobre... programa de rádio, You've Got Mail é sobre... You've Got Mail é sobre capitalismo também, e gentrificação e acabarem as lojas pequenas e etc. Mas também sobre a AOL. You've Got Mail. E é um remake do Shop Around the Corner do Lubitsch. Não sabia isso, pá. Com Shop Around the Corner é o Jimmy Stewart, acho eu. É? Acho que sim, não. Eu não sabia que ele tinha feito filmes. Eu acho que é o Jimmy Stewart. Ok. E esse filme tem o Dave Chappelle. Ok. Como tipo, melhor amigo do Tom Hanks. Muito estranho. Ok. E ela também tem o último filme dela, acho que é o Julie and Julia, que é a Meryl Streep e a Amy Adams. Pá, que eu não acho um grande filme, mas é um guilty pleasure, porque eu de vez em quando vejo esse filme e sinto-me bué, pá, isto não é assim tão bom, mas estou a ver isto e está-se bem. Mas tipo, desse género, assim, um filme que eu adoro e que me estou a lembrar, Devil Wears Prada. Sim. Curtes? Sim. Pá, acho que é mesmo... Também é Meryl Streep fixe. Meryl Streep, Mas quem é o realizador ou a realizadora disso? Não sei. Devil Wears Prada, eu acho que é escrito por alguém... Pá, juro-te que agora não sei. Mas eu fui bué educado principalmente pelo meu pai. O meu pai tem assim, um fascínio bué grande pela Meryl Streep. Pá, então eu tenho bué essa escola Meryl Streep agressivamente. O que é que vem mais Meryl Streep aí? Pá, eu adoro Mamma Mia, por exemplo, acho que é mesmo... Mas... Nunca vi um Mamma Mia. Não? Não. Eu tenho uma história incrível, tipo de um... Mas o musical, supostamente, o musical do Mamma Mia... Não, esquece. O Richard Curtis, ou o Ben Elton, que é o gajo que também fazia Blackadder com ele, um deles escreveu o We Will Rock You, que é o musical das Queen. Desculpa, continua. Começa tudo no West End de Londres. Ok. Tenho uma história incrível, que não é assim tão incrível, é só tipo uma curiosidade que eu acho uma piada, que tipo um casal de amigos, tipo, ou seja, uma família amiga da minha família, tipo, com quem às vezes tipo, nós passamos férias, a mãe deles tipo, tem uma cena que é quando está profundamente chateada e irritada com a vida, ela tipo, começa a ver o Mamma Mia e tem a DVD da Mamma Mia, então põe-se a ver o Mamma Mia e tipo, os filhos dela que agora têm a minha idade já sabem que tipo, quando chegam a casa a mãe está a ver Mamma Mia, tipo, não podem falar, não podem fazer nada porque o Mamma Mia está a dar. Mas, pá, Meryl Streep, Mamma Mia... Heartburn, nunca viste? Não. Também é escrito pela Nora Ephron. Ok. E é baseado no casamento com a Nora Ephron e o Carl Bernstein. O Carl Bernstein é um dos gajos dos Homens do Presidente, o All the President's Men, um dos gajos que denunciou o Watergate. Ok. E a Nora Ephron foi casada com ele na vida real. Ok. Só que ele era supostamente um traste para ela. E é, basicamente, a Meryl Streep faz o papel de Nora Ephron, sem esse nome, e o Jack Nicholson faz de Carl Bernstein. E é um filme do Mike Nichols. Ok, Mike Nichols, ok. E é o que tem música de Carly Simon. Pá, Tu claramente nunca ouviste na vida porque és demasiado novo, mas I'm Coming Around Again. Ok. Que é uma memória bué da fixe. E esse filme é bué da fixe. E é sobre o casamento deles. Mike Nichols, por acaso, assim, as últimas cenas. As últimas cenas de Mike Nichols, é isso que tu curtes? Pá, aquilo não que é eu tipo vi... o início dele, não é? Eu curto bem do The Graduate, mas... The Graduate, Who's Afraid of Virginia Woolf. Sim, tipo tudo isso, mas tipo, também gosto bué daquele filme... Pá, não gosto bué, tipo, eu tenho o DVD e vi assim uma porrada de vezes, mas não... Qual é? Não acho Charlie Wilson's War? Que é os Jogos de Poder com o... Escrito pelo Aaron Sorkin. Exatamente. Com o Philip Seymour Hoffman é e o Tom Hanks. É o primeiro filme que o Sorkin escreveu, não é? É tipo Big. Não? Não? Sorkin não tem o... Antes desse tem algum assim, tipo Big? Claro, tem Uma Questão de Honra, do Rob Reiner, que é o realizador do When Harry Met Sally. Ok. Isso aqui é o primeiro... Esse aqui é o boom, porque ele escreveu a peça e depois... Ok, uau. Aquilo. Tem o Malice. Tu curtes o Sorkin?
Curto alguma coisa de surfing, sim. Ok. Eu não Como me lembro figura, de... ele é meio Pá, intragável. eu só gosto tipo da rede social e eu estou convencido que é por causa do Fincher, não é por causa do Sorkin. Sim, a parte melhor da rede social é o Fincher. Yeah. Sim, mas o Sorkin sabe escrever e tem aquele modo de escrever que é altamente idiosincrásico. E é tipo, pá, não há muitos argumentistas que tenham a sua marca nos filmes. Sim. A Nora Ephron, por exemplo, estávamos a falar dela e ela tinha Yeah. a sua marca nos filmes, mas tipo, o Sorkin é tipo, tu vês qualquer realizador a pegar numa coisa de Sorkin, tu sabes que aquilo é Sorkin. E isso é tipo, eu lembro de dois, assim, grandes americanos que tu notas isso, que é o Paddy Chayefsky, que é um dos heróis do Aaron Sorkin, que era tipo, os filmes era tipo Paddy Chayefsky, qualquer coisa. Ok, pode ser o Neil Simon, também era Neil Simon também era Neil Simons qualquer coisa, mas normalmente era porque tinham sido peças antes. E depois tens o Shane Black, que é um dos maiores. O Shane Black agora também é realizador e o Shane Black vai fazer um novo Predador. O Shane Black tem o condão de escreveu e realizou o novo Predador e ele é ator no primeiro. Ok. O Shane Black é o gajo que escreveu Arma Mortífera 1. Ok. Nunca vi Arma Mortífera. Clássico. Mas eu acho incrível o Danny Glover, pá, o Danny Glover tipo, produziu o último filme da Lucrecia Martel, ele é um dos produtores. Sim, eu vi lá o nome dele. Ele está super... Ele faz boas cenas dessas. Boé indie, tipo, ele produziu outro filme da competição internacional do indie também. Assim, sim, o Danny Glover faz boas cenas dessas e faz filmes tipo... Eu já não me lembro de onde é que era o gajo aparece em filmes tipo mínimos, tipo filmes africanos. Ele apareceu num filme recentemente, eu já não sei de onde é que era, mas era tipo lusófono. O gajo aparece lá, tipo, de nada. Parece eu acho isso incrível, tipo, um gajo é big nos 80s e nos 70s, tipo 80s, pronto. E nos 90s. O gajo é uma das estrelas da Arma Mortífera e a Arma Mortífera dura até 98. O último é 98, o 4. Eu acho isso, tipo, e agora o gajo é produtor de filmes bué, sei lá, independentes. O Arma Mortífera 4 foi o que me apresentou o Chris Rock. É sério? Foi assim que eu descobri o Chris Rock. Ok. Claro que tu mal eras nascido e eu aluguei o Arma Mortífera 4 e tipo, ei, quem é este gajo? Depois o filme está tão mal escrito e tão mal coisa que pá, há partes, há trechos gigantes do filme que é tipo só o Chris Rock a falar tipo, com o Danny Glover e ele está claramente a fazer bocadinhos de stand-up dele. Ok, que é como se ele fosse filme que eu acho que foi bem maltratado. Um filme que eu acho que foi bem maltratado foi o filme do Chris Rock, o Top 5. Tu viste esse filme? Eu curto bem o Top 5. Pá, eu adoro esse filme, já vi várias vezes. Eu continuo sem perceber o fascínio que o gajo tem com clubes de strip e strippers. Pois, que é uma coisa constante na comédia dele. Yeah. Pá, que se calhar, sei lá, tu tens 50 tal anos, se calhar podes... Ninguém precisa de suas perspectivas sobre o strip club. Mas curto bem o Top 5, quando aparece o DMX na prisão, é das melhores coisas de sempre. É perfeito. Acho que é bom. Eu sou grande fã do Chris Rock, mas tipo, eu lembro de ser puto e a primeira vez que vi o Chris Rock e percebi isto é uma pessoa que existe e que eu vou decorar foi no Arma Mortífera 4. Uau. Sim, o Shane Black escreveu Arma Mortífera, A Fúria do Último Escoteiro, Long Kiss Goodnight, depois começou a fazer filmes. Ele realizou o Kiss Kiss Bang Bang. Ok. Com o Robert Downey Jr. Foi a reabilitação do Robert Downey Jr. começa basicamente aí. Tens o Zodiac do Fincher e tens esse. E depois ele fez o Iron Man, tipo logo a seguir. Mas uma das razões pelas quais eles sabiam que dava para fazer o Iron Man com ele, porque ele era um ator completamente acabado, não é? Pá, ninguém queria trabalhar com ele, tinha sido eu não sei, tipo, eu acho que pá, claramente já vi filmes, mas eu não me estou a lembrar de filmes tipo pré-drugs, tipo do... Chaplin. O Chaplin, ok. Por exemplo, pá, ele aparece no Natural Born Killers. Ok. Aparecia nos filmes do James Toback, aquele gajo nojento. Foi membro do elenco do Saturday Night Live. Ele aparece... Sério? Ele tem um ou outro como adolescente nos anos 80, já não me lembro. Mas dessa altura, ainda antes, os filmes do pai dele, Robert Downey Sr., são bué da fixe. Ok. Tens de ver o Putney Swope. Como? Putney Swope. Ok. É um filme bué da fixe. Que não sei se gostas de Paul Thomas Anderson. Pois, o Paul Thomas Anderson vai beber ao Downey Sr., tipo... É um dos heróis dele. E no Boogie Nights... no Boogie Nights, a personagem do Alfred Molina tem um gajo que está sempre atrás dele a mandar bombinhas.
Quando eles vão assaltar a casa do Petardos, dealer. tipo, yeah. Petardos. Isso vem do Putney Swope. Ok. E tanto que a personagem do Don Cheadle se chama Buck Swope por causa do Putney Swope. Yeah. E é... O que é que tu achaste do último filme do PTA? Falta umas anos. Tenho de rever. E acabei por não conseguir rever no cinema. Ok. Mas quero muito rever. Isso quer dizer que não curtiste? Ah, ok. Curti, não, eu adormeci um bocadinho Ok, a meio. ok. Só por isso que me estou a abster de comentar. Ok. Mas gostei, sim. Eu achei, tipo... Eu curto mesmo bué do PTA, mas acho que ele agora está mesmo... Depois de um filme... Pá, eu acho o Inherent Vice tipo um filme super perfeito, mesmo. Acho que o Inherent Vice incrível. Acho que Joaquin Phoenix neste filme... Pá... Eu passei esse filme todo, eu vi 2 vezes no cinema e passei o filme todo a rir. Yeah. Pá, acho que há cenas que o PTA que o Joaquin Phoenix faz com os olhos, tipo, só reações dele, que são das coisas mais hilariantes que eu vi em toda a minha vida. Yeah. Acho que a interpretação dele é absolutamente perfeita. É tudo bem subtil, o que eu adoro nesse filme é que é tudo bem subtil. Tipo... E depois o Martin Short no filme. Epá, a cena do Martin Short, perfeito. Ai, Mesmo. o Inherent... Mas eu curto mesmo, eu acho que o meu filme preferido do PTA é o Punch Drunk Love, com o Adam Sandler. Mas, pá, o Phantom Thread, tipo, virou-me do avesso mesmo. Tipo, eu fiquei a acreditar. Tipo, eu curto o da Master, mas não curto assim tanto o da Master nem do There Will Be Blood, apesar de, pronto, saber que são filmes bem importantes na filmografia dele. São filmes que eu nunca revi, nem o da Master, nem o da Riddle Blood, desde que vi no cinema. Yeah. Mas pá, o Phantom Thread é outra cena, eu acho. Ele está cada vez mais, tipo, apurado, não sei, na cena dele. Pá, mas o Inherent Vice. Yeah, o Inherent vai ser louco, é tipo... E depois é o filme que eu adoro. O Altman tem o Long Goodbye. Aquilo é a linhagem, o Big Lebowski, pá, que são aqueles noirs em que, tipo... Há montes de coisas a passarem-se, há montes de coisas e tu não sabes necessariamente. E não interessa. Tu não sabes o que é que se passou, tu não conseguiste seguir a história, a solução ser o bué estranha. Yeah. É por aí. Eu já vi o Inherent Vice. Não houve um Phoenix qualquer que morreu agora. Agora não, foi o River Phoenix que morreu há 20 anos. O irmão dele morreu há 25 anos, Yeah. agora. Não, mas houve um qualquer. Eu não tenho outro irmão que morreu agora. Fez 20, ou foi se calhar fez 25 anos que morreu o irmão dele. Ok. É possível. Eu diria que o River Phoenix morreu em 93, sim. Portanto é perfeitamente da boa. Não sei que tinha visto isso agora. Porque no outro dia vi um filme. Desculpa. Continua, sim. Está pausado. Como é que se chama aquele filme com o Phoenix que é sobre a bomba, que é uma cena de firefighters? O 49 Brigade? Será? Não, é o Brigada 49. Sim, 49 Brigade. Obrigado, 49. Nunca vi isso. Vi o filme, pá, e até achei fã, é meio weird, tipo, é mesmo coisa, mas eu até achei fã desse, tipo, é mesmo, é lamezão, mas eu achei piada aquele drama todo. É com o John Travolta também. O John Travolta a fazer descer Yeah. com o velho. Eu não curto nada. O Joaquin Phoenix é fixe em Família de Polícias. É Fica à tarde, yeah. É cico, mas eu curti a receita. É tipo aquele filme bué terrível com o Ashton Kutcher e com o Kevin Costner, que é o que está sempre a passar na SIC, pá. Tu sabes este filme? Que eles, tipo, ele bate o recorde de respiração debaixo d'água, man. Não sei. Que eles são bué lifesavers, tipo, eles são rescuers, tipo. Não. Chama-se O Guardião. Não mas- conheces este filme? Não, Pá, mas que é terrível. Joaquin Phoenix é fixe a fazer Família de Polícias no... No Beyond the Night. Yeah. Mas isso é o Grey, não é o Joaquin Phoenix. Isso é o James Gray. Eu acho que é a realização do gajo, por isso é que esse filme é tão bom, eu acho. Não, o Joaquin Phoenix é incrível nas Não. mãos de muita gente. Claro, exato. Não, eu não estou a negar isso, mas E o acho Grey já usou muitas vezes, sim. que... Sim, yeah. Tipo, acho que o James Gray, esse filme é mesmo... O Grey usa Esse, no... o Two Lovers. O The Yard, o Beyond the Night, Two Lovers e o The Immigrant. The Immigrant, yeah. Usa nesses 4. Uhum. Acho que estão há mais. Com os dois. Não, parceria não. Não, mas o Phoenix é boa da fixe. Yeah, eu adoro. Yeah. Não, mas portanto, também são outras Até no referências Her, tuas. tipo... Até no Her? Porquê? O que é que tens contra o Her? Pá... Eu curto o Her. Acho que é o melhor filme do Spike Jonze. Eu não posso dizer que gosto muito do Spike Jonze, mas acho Ok. que... Porque há boas cenas no Her que eu adoro, tipo... Nomeadamente a música, Joaquin Phoenix...
Tipo, acho que a ideia é bué fixe. Mas tenho alguns stresses com o Spike Jonze. Porquê? Pá, não sei. Acho que ele é assim. Por acaso porque eu tipo, tinha assim dificuldade em gostar das cenas dele e há pouco tempo revi o Being John Malkovich e não foi tão terrível como tinha sido a primeira vez. E eu vi o filme com 13 anos também, ou com 14, por isso. E os vídeos dele, nunca curtiste? Não, eu curto bem daquele dos Daft Punk. Qual deles? O Da Funk. Do funk, É bem fixe. E E ele tem o melhor vídeo que fizeram, tipo, o melhor videoclipe que fizeram à minha banda preferida, que são os LCD, que é o Drunk Girls. Já viste esse vídeo? Não me lembro do vídeo, mas não sabia que era o Spike Jonze. É. Para mim, o Spike Jonze foi cristalizado no tempo quando saiu aquele DVD do The Directors, para aí em 2002. E portanto, tudo o que vem a seguir, ele tem um DVD de retrospectiva dos vídeos dele. A sério? Sim, para aí de 2002, que há uma coleção que é The Directors, tem o Marco Romanek, ele e o Michel Gondry, acho que. Claro, o Gondry também fez. Eu não sei se tem mais um ou outro, mas pá, é uma série relativamente curta de vídeos, de antologia de videoclipes. E então, para mim, Spike Jonze pode fazer vídeos aí não há mais aí nada. Ele depois não fez mais nada. Mas Não, mas ele tem vídeos épicos. Os vídeos de Beastie Boys, tem os vídeos de Dinosaur Jr. Aquele do Fatboy Slim, que é ele a dançar com uma trança. Que é num centro comercial, a Praise You. Nunca vi. É sempre bué da fixe. Que é o próprio Spike Jonze a dançar. Tipo, depois ele faz. Depois aquilo é ele tipo tem num aquelas centro, cenas todas malucas que ele num faz. centro comercial. É o gajo a liderar um grupo de dança, tipo amadora. Pá, e o gajo tem tipo uma trança e está a pôr as pessoas a dançar. E é bué da bom. O gajo depois também fez aquelas cenas com o Jackass. Tipo... Ele é um dos criadores de Jackass. Que é muito random, não sei. Não é muito random, é simples, tendo em conta que o Spike Jonze e a carreira dele, ele começa por filmar vídeos de skate. Aliás, ele tem um vídeo de skate muito famoso, que é o vídeo Days the Blind, que eu vi, porque eu tinha amigos skaters, e eles viam bué dos filmes, e uma vez estava em casa de um deles, e ele estava a ver o vídeo Days the Blind. E é com o Jason Lee, quando o Jason Lee ainda não era ator. E aliás, o Jason Lee torna-se ator através do Spike Jonze. Mas o vídeo Days the Blind é um filme de skate, e filme de skate normal, música punk, um bocadinho de pop, os gajos a fazerem manobras na rua e etc. E de repente, no fim, os gajos estão num carro e tem um desastre e morrem. O quê? E aparece tipo, não sei, sei lá, Jason Lee, 1970 e qualquer coisa 1994 ou 93. Morrem todos no fim a gozar. E a cena do Jackass vem daí, vem da cultura de skate. Tipo, o Johnny Knoxville escrevia para revistas de skate e vem tudo muito daí. E é daí que aparece isso. E que eu saiba, o Spike Jonze começa a realizar coisas que não são skate no vídeo da 100% de Sonic Youth, que tem uma parte que é skate e depois tem outra parte que eu acho que é da... Acho que foi realizado para aí pela Tamara Davis ou assim do género. Não sei bem. Mas ele realiza a parte de skate, que é com o Jason Lee. E acho que foi aí que ele começou a pensar, se calhar eu posso não fazer só cenas de skate. Videoclipes também era fixe. Começa, ele tem aquele vídeo incrível dos Dinosaur Jr., do Phil da Payne, que é os gajos a jogar golfe em Nova York. Isso é bem fixe. É ele que tem aquele do Biggie, que é o do Sky's the Limit, que é só putos. Porque se calhar já foi quando o Biggie morreu, que é só putos a fazerem numa mansão, não sei o que, é só miúdos. Fazerem de B.I.G. Acho que é dele esse vídeo. Mas é isso. Vais a Cannes. Vai ser gigante agora. E o Miguel Gomes vai pegar em ti. O Miguel Gomes vai pegar em ti e vai te encostar à parede e vai dizer tipo, quem tu pensas que és. Espero que sim. Há aquela cena do Jack White, tipo de... as pessoas que eu respeito verdadeiramente, o gajo diz isto num documentário que ele tem com o gajo do Led Zeppelin, como é que ele se chama? O guitarrista, o Jimmy Page. Jimmy Page, sim. E o gajo dos YouTube, The Edge. Ele diz tipo, as pessoas que eu respeito, tipo... Uma das cenas que eu curtia de fazer com elas era me mandar à porrada, assim, uma fist fight. Estou a imaginar assim, eu e o Miguel Gomes à porrada. O Jack White tem histórias dessas em Detroit, daquela moto de Detroit, porradas dos... Como é que se chama aquela banda que também andava bem à porrada? E que são amigos dele. Chama-me do nome. Mas ele tem boa essa cena tipo, de andar à porrada com o pessoal. Fight Club.
imagina este ator. Jim Jarmusch, o dos vampiros. Detroit, não? Claro. Fiquei bem surpreendido porque eu Only achava Lovers Left Alive. Exato. Desculpa. Não, eu ia falar desse filme porque acho que é bué. Pensava que o Jim Jarmusch já não ia fazer um filme genial, tipo. E Ele manda o Only Lovers Left Alive e o Patterson. eu sei, eu não vi o Patterson ainda, mas não, eu estava a dizer porque tipo, sei lá, eu não curto nada daquele filme que ele tem com o Bill Murray, o Broken Flowers, yeah, não curto nada desse. O problema não é o Broken Flowers, o problema é o Limits of Control. Yeah, exatamente. Esses dois filmes, tipo, eu achei mesmo tipo, pá, nunca mais vou acreditar no Jarmusch e de repente ele faz aquilo. São filmes parados como pai por 5 ou 6 anos. 6 anos, yeah, é bem tempo. Mas eu saí do cinema no Limits of Control a pensar, epá, foda-se. Yeah. Não. Yeah. Não é nada disso. Achei que era mega chato. Broken Flowers é ok. Mas tipo, acho que aquilo é mesmo. É os vampiros do Jarmusch, não é? Tipo, vampiros. One Lovers Left Alive é bem roqueiros. fixe. Mas mete o Jack White de alguma maneira, não mete? Mete, eles vão comprar sangue e tipo, porque eles são vampiros, então eles param à frente da casa do Jack White e dizem: olha, sabes quem é que vive aqui? O Jack White. É isso. Incrível, assim, Pá, porque é tipo, sei lá, deve ser o rei de Detroit. E pá, uma cena que eu descobri a semana passada eu pensava que eles eram irmãos. O Jack White e a Meg White. Ah, ok, mas tu estás a rir-te disso como se fosse uma coisa muito estranha, mas só se confirmou que eles eram casados tipo 5 ou 6 anos depois da explosão deles, porque eles jogavam muito com essa merda. Pois, nós somos irmãos, nós somos casados, nós somos irmãos, nós somos casados. Têm um ar bué vampiresco, os dois são bem só parecidos. Antes depois é que eles admitiram que eram divorciados. Não, mas é verdade. Tipo, eles divorciaram-se enquanto tocavam. Sim, mas eles jogavam bem com isso. Eles puxavam muito por... são irmãos, são marido e mulher. Olha, foi um prazer falar contigo. As pessoas deviam ver o teu filme um dia, quando passar no TV Cine. Não? Pá, acho que não sei. Quem me dera. Achas que não vai passar no TV Cine? Pá, não sei. O TV Cine tem um programa de curtas. Curtas às quartas. Curtas portuguesas. Pois é. Tu achas que se fazem curtas suficientes para a curta que tu fizeste, que foi a Cannes, não passe lá? Não sei. Achas mesmo que se fazem curtas suficientes para eles poderem dizer... É estupidamente modesto. Esta curta foi a Cannes, não vamos querer. Não vamos querer. Acho que isso é muito pouco provável. Sem ofensa. Pá, mas eu não queria nada que as pessoas só vissem o meu filme porque foi a Cannes. Queria que elas vissem o filme porque querem ver o filme. Apesar de ir a Cannes, pronto, é um fator importante neste... Não, mas também pode acontecer... este filme foi a Cannes, este filme existe, eu quero ver este filme. Pois. A ideia de ir a Cannes também é, este filme existe, eu quero ver. Sim. Bom, muito obrigado. Obrigado.